Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Rúbia. Eu, a Rafaela, a Giovana e a Roberta, nós organizamos o Literaria, que é um curso de extensão onde nós falamos sobre literatura, né? É uma aula mais interativa, onde a gente aprende e se diverte e conhece um pouco mais sobre os autores e as suas obras. Hoje, nós temos o privilégio e a honra de receber a professora, a doutora Karina Fonzaca. Ela é doutora em literatura e cultura, com ênfase em literaturas clássicas e em tradução pela Universidade Federal da Paraíba. Mestre em letras, literatura e cultura, também pela Universidade Federal da Paraíba, e graduada em letras vernácula pela Universidade Federal da Paraíba. E ela atua como professora na FAI. Todos que estão aqui a conhecem e sabem a professora incrível que a Karina é. E ela vai falar hoje sobre a obra Cachorro Velho, ou Perro Viejo, de Teresa Cárdenas. A Teresa é uma escritora, roteirista, atriz, bailarina e ativista social, cubana contemporânea. Em 2005, ela ganhou o prêmio Casa de las Américas com o romance Perro Viejo, traduzido para o português como Cachorro Velho, e foi publicado em 2010 pela editora Palas. Trata-se de um romance sobre o ponto de vista de um velho negro cubano que não conheceu outra vida além da servidão em uma plantação de cana-de-açúcar. A história é sobre as memórias dos anos deste velho como escravo. Então, agora eu passo a palavra para a professora Karina. E é isso. Muito obrigada, pessoal. E seja bem-vinda, professora. Boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez agradeço a gentileza do convite, né, dessas incríveis mulheres do Literaria, né, que mais uma vez cederam esse espaço para que eu possa falar de um dos meus amores, que é a literatura, né, especialmente a literatura latino-americana, né, que tem tanta produção e às vezes nós não conhecemos a circulação dessas obras. Então, trabalhar um pouco essa vizinhança dessas literaturas que temos e reconhecer muitos desses traços que muitas vezes se parecem com os nossos. Como o tema da literaria desse ano é Vozes da Resistência, então tentaremos compreender como a Cárdenas, entre tantas outras autoras da América Latina, exercita diariamente, através da sua escrita e das suas ações sociais, essas formas diversas de existir e de resistir no mundo contemporâneo. Bem, a minha proposta aqui, né, é trabalhar alguns percursos com vocês. Em algum momento, no terceiro percurso, se for possível e do desejo dos participantes, nós faremos leituras conjuntas, então, para que a gente possa juntar as nossas vozes a essa voz que a Cárdenas traz. Então, eu divido a nossa fala a uma apresentação breve sobre a Cárdenas, complementando, né, o que Rúbia já trouxe, algumas questões sobre a obra Perro Viejo, do Cachorro Velho, né, da autora, e alguns pontos, obviamente, não pretendo esgotar, nem conseguiria, os temas e as leituras possíveis dessa obra, de modo até a estimulá-los a procurar, né, essa escrita e, de repente, talvez difundi-la, né, com maior pertinência em nossos estudos, nossas leituras, entre os nossos círculos de leitores. Bem, a Cárdenas, né, como o Rubem já apontou, é uma escritora cubana, né, tem muitas atribuições e muitos papéis na contemporaneidade. Só para que a gente possa se localizar, né, é uma escritora jovem, então Matanzas, né, e ali onde está vermelho, no arquipélago e na parte da ilha, né, cubana, se encontra nessa região. Então, a Cárdenas, né, entre outras questões, né, como foi dito, escritora, roteirista, ela tem um papel, né, de mobilidade, né, entre as várias comunidades sociais em Cuba, então, no ativista, né, dos direitos humanos, né, dos direitos à existência, à literatura, à educação. É uma bailarina profissional, reconhecida, e, além de tudo, né, ou principalmente,
e talvez isso também a mova, né, e mova a sua escrita, a Cárdenas é uma exímia contadora de histórias. Então, a Teresa Cárdenas, né, como muitas das populações da América Latina, ela é descendente de famílias escravizadas, né? Há até uma discussão na tradução atual da obra de Cárdenas, né? Apesar dela utilizar a palavra escravos, mas de pessoas escravizadas, porque, na verdade, é uma situação que você é levado a e não que você nasce em, né? Ninguém deveria nascer escravo, absolutamente. Então, a Cárdenas, ela tem essa profunda conexão, né? Tanto com o contexto, né, da história de Cuba e a sua relação com a história da escravidão, que nós reconheceríamos, né, com as devidas adaptações ao contexto brasileiro, né? Então, nós temos muitas questões de identificação com essa história cubana e de outras, ali toda essa região caribenha e outras regiões da América Latina. Então, ela traz, dentro da sua escritura e das suas propostas, dos seus trabalhos artísticos, ou não, né? Trabalhos também que não têm esse cunho, essa presença e essa ancestralidade e essa necessidade de não esquecermos, jamais. Não esquecermos jamais essa história, né? Não só por uma questão de uma dignificação dessas origens, mas principalmente para que a gente não torne a história desses povos que foram escravizados simplesmente narrativas objetivamente factuais, né, como se elas não reverberassem em todas as nossas práticas, né, desde o primeiro momento que alguém foi arrancado de sua terra e levado para outra. Se eu me emocionar, vocês me perdoem. Né? Então, a Cárdenas, ela tem uma obra que ela é uma obra principalmente centrada, né, na literatura infanto-juvenil. Nós temos aqui uma produção, né, bastante interessante, desde ali dos anos 2000, vamos dizer assim, que tem essa maior circulação, até 2008. Alguns desses textos nós temos hoje já a tradução para a língua portuguesa, outros não, então temos aí a possibilidade, né, da divulgação desses materiais amplamente. A Cárdenas, ela já foi escolhida, né, e circulou entre obras do nosso programa do Livre Material Didático como obras literárias, então, para a formação infanto-juvenil. Então, ela tem uma inserção mesmo dentro dos aspectos da diversificação das leituras e formação de leitores no nosso país, por exemplo. Então, ela já circula no nosso território, mas mais com esse aspecto dos jovens leitores, né, dos pequenos leitores, né, na medida que os seus temas são muito pertinentes para essa formação cidadã. As duas grandes obras, vamos dizer, que não se inserem nesse perfil infanto-juvenil, é o Cartas ao Céu, ou Cartas para Minha Mãe, que ganhou também um prêmio, né? No Brasil ele foi traduzido dessa maneira, então é uma obra em que você vê essa recorrência do retorno à memória, do retorno ao ventre, né? E ao ventre perdido, né? Da mãe desconhecida, né? Tanto quanto uma metáfora, né, continental dessa perda da conexão, né, umbilical com a sua origem, quanto com a mãe por si só, né, a que gesta, então, essa existência. E o Perro Viejo, em que você, esse maior prêmio, um dos maiores prêmios que nós temos, né, em língua espanhola, que é o Caso das Américas, então, que é um prêmio de grande reconhecimento, que lançou e lança muitas autorias aí para os cânones mundiais e permitem que essas literaturas circulem e sejam traduzidas. E a Palas, no Brasil, como foi dito, ela foi a responsável pela tradução e a difusão dessa obra. Bem, só para que nós possamos, então, conhecer, né, algumas desses títulos e, de repente, vocês buscarem mais fontes, né, para conhecer a escrita da Cárdenas. As obras infanto-juvenis, né, como alguns elementos do Pero Viejo, então você tem o vocabulário, você tem
os símbolos, né? A recorrência linguística, né, de termos, palavras, né, muito próprias, né, desses povos, né, que foram trazidos, e então a inserção também dentro, né, da língua de domínio, a língua espanhola, das palavras, na verdade, das várias nações africanas, e a Cárdenas transmite isso e representa na sua escrita, né, de modo que esse jovem leitor ele possa também conhecer essas correlações de criação do mundo a partir da linguagem, né, que o forma. Então, vamos começar, né, tratando desse lugar do qual a Cárdenas fala, né, a Cuba, né, eu intitulo alguns dos meus slides, né, a partir de algumas perspectivas. Cuba, ilha desconhecida, né, tão citada, tão comentada, né, mas por muitos, e por nós mesmo, né, da Latinoamérica, muitas vezes interpretada de um modo unilateral, enviesado. Né? Então, Cuba ela tem uma história extremamente complexa, a formação dos povos, tanto os povos originários de Cuba, e com a inserção dos povos que vieram por essas correntes diaspóricas, né, de imigrantes, ela é bastante intensa, né, durante todo o seu período, tanto da pré-invasão, né, dos europeus, quanto após a presença dessas populações, né, que vieram, então, ali com as suas intenções de domínio, né, e de opressão. Então, a Cárdenas, né, como essa escritora e ativista, né, artística, ela também transforma ou tenta trazer as novas possibilidades de compreender, né, a diversidade que existe, apesar de ser um território relativamente pequeno comparado com outras nações aí que conhecemos, essas outras formas de observar a dinâmica social, a dinâmica cultural e essas heranças tão ricas, né, que advém de Cuba, né, e a parte de todas as complexidades geopolíticas, né, a Cárdenas é essa grande janela aberta para que nós possamos conhecer ali a ilha no seu contexto caribenho, compreender essas manifestações que ela traz para a sua arte, e de alguma maneira também reconhecer quais traços, né, dessa formação histórica e social afetam diretamente a sua escritura. Então, antes de nós começarmos a falar, então, de Cuba, eu gostaria que nós ouvíssemos, né, esse movimento, né, de deslocamento, de diáspora, que formou, né, como tantas outras nações que nós conhecemos, essas populações negras que habitam ali o território, enfim, e principalmente as regiões ali do Caribe. Alguém gostaria de ler esses versos do Castro Alves? Alguém se habilita? Quer que eu leia? Por favor. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia. E chora e dança a liu. Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro, que martírios embrutece, cantando, gema e ri. Muito obrigada, Heitor. De nada. Então, um dos poemas mais icônicos, né, que nós temos, né, ali do século XIX, né, o Navio Negreiro, ou Tragédia no Mar, né, que então se insere num conjunto de textos, né, do Castro Alves que tratam então desses processos de servidão e de escravidão, né? E na verdade, se a gente imaginar, né, nesses movimentos de ondas que trouxeram essas populações, essa experiência ressoa de maneira muito intensa na obra de Cárdenas. Né? Nós temos, tanto na escolha vocabular, quanto na escolha das personagens e dos eventos e espaços que ela representa, esse tinir dos ferros, esses elos e essas cadeias, elos, às vezes, que muitos são reconhecidos como elos de irmandade, por aqueles que têm alguma identificação, mas os elos também que aprisionam,
os elos também que não admitem a liberdade. Então, a gente vai imaginar essas relações a partir de agora, a partir dessa ótica. Então, nós vamos entrar nesses porões, porque a obra Perro Fierro, perdão, apesar de ser uma obra, né, que se passa em um contexto já do solo, né, na ilha, né, estabelecido ali no espaço confinado narrativo, na verdade ele reproduz os vários movimentos, né, dos grandes porões, né, desses navios que traziam essas populações e as lançavam aí a pior sorte possível, né, nessa experiência da escravidão. Então, a Cárdenas, né, quando ela trata, né, dos seus grandes cenários, e pensando nos cenários que são importantes para a gente entender a obra Cachorro Velho, né, então você tem aqui, oficialmente, vamos dizer assim, né, em 1886, a abolição da escravidão no território cubano. A gente sempre precisa fazer ressalvas, né, sobre esses marcadores históricos, na medida que as ressonâncias, né, as idas e vindas, né, desses processos, eles foram, em algumas regiões, não aceitos imediatamente, de fato, né, pelos dominadores europeus. Então, você tem a instituição dessa abolição, mas aí algumas décadas, né, décadas e períodos em que esse trânsito continua existindo, né, de uma maneira, vamos dizer, autorizada, mas vamos dizer assim, falsamente, né, abolida, como a gente sabe que ocorreu no Brasil também. Então, quais são os cenários, né, que nós vamos buscar observar no Cachorro Velho? Os rastros de apagamento e opressão, né, então a sistematização, né, dos processos de apagamento dessas populações, dessas identidades. É claro que todo esse conteúdo opressivo, como eu disse, imaginemos que aqui estamos dentro de um porão de um desses navios, e esses cenários, eles acumulam todas essas experiências, né, terríveis, né, associadas à escravidão. A desumanização como um mecanismo, né, instrumentalizado de domínio, a persistência das memórias, né, é como se dentro desse processo de tentativa, né, e muitas vezes de execução da desumanização, você tem, então, a memória como esse lugar, essa luz em que eu posso me agarrar de alguma maneira para me manter são, me manter existindo, resistindo a esse contexto. E, basicamente, essa associação das memórias no Cachorro Velho tem a ver com os retalhos familiares. E aqui eu digo retalhos familiares na medida que essas experiências memorialísticas, elas são extremamente fragmentadas na obra. Então, é uma costura desses rasgos que foram criando no sentido de eu ter algum tipo de elo, né? Como disse, um elo positivo com essa origem. Só que esses retalhos familiares, normalmente, no Cachorro Velho, não aparecerão, né, como um lugar de repouso. Então, a memória das experiências de família, da infância, da juventude, como aquele espaço que eu volto na memória para encontrar alguma paz possível. Na maioria das vezes, a retomada desse lugar da memória é para demonstrar a perda e o desenlace como formas de observar esse passado. Se a gente não buscar, né, na leitura de Cárdenas, esses índices, nós faríamos uma leitura bastante ingênua. O próprio texto do Cachorro Velho é um texto muito fluido, é um texto límpido, no sentido da escolha das palavras, de episódios bastante curtos e dinâmicos na estruturação dos capítulos. Não é uma obra extensa, é uma obra curta, né? Se nós compararmos com outras narrativas que nós temos, né, com essas temáticas na nossa literatura latino-americana.
Mas mesmo assim, o poder de condensação da escritura de Cárdenas é tão grande que ela consegue trabalhar esses índices, né? E às vezes realmente nos levando, né, nessas tormentas, para que a gente possa de fato pintar, né, essa imagem mais extensa desse contexto no caso aqui, da obra do Cachorro Velho. E claro que esses cenários de Cárdenas remetem à própria experiência familiar que ela traz para a representação de sua obra, quanto à própria história, né, dentre as várias formas de compreender a história de Cuba. Então, ao estudar isso, a gente também consegue visualizar, né, esse funcionamento, né, e o mecanismo de inserção e de manutenção de cada um dessas características que compõem esse cenário que ela tenta trazer na sua literatura. Bem, para quem gosta de referências, eu trago aqui uma obra que é o Contraponto Cubano do Tabaco e do Açúcar. São dois produtos, né? E duas culturas que aparecem, né, às vezes como símbolos e às vezes como concretude na obra de Cárdenas. Tanto o tabaco quanto o açúcar, eles compõem períodos muito importantes da economia, né, e da estruturação política e social, econômica de Cuba. Né? Então, você tem esses ciclos, né, tanto do tabaco quanto das plantações açucareiras. E aí, basicamente, você tem, com os engenhos de açúcar, né, e aí os engenhos também, a estrutura, né, de moer a cana, de produzir, então, aquilo que deriva da plantação açucareira, ela também é uma metáfora bastante potente em Cárdenas, porque os engenhos de açúcar, junto aí com o domínio, né, principalmente o domínio espanhol, apesar que em Cuba e ali no Caribe você tem uma dinâmica bastante agressiva, né, dessas nações europeias em relação à tentativa de controle. Então, você tem Holanda, você tem Inglaterra, né, você tem uma série de países disputando esses espaços. E aí os engenhos de açúcar, que contribuem diretamente para a observação do espaço narrativo do Cachorro Velho, então você tem as populações negras, então, como eu disse, arrancadas, né, das suas terras originárias, né, nesse movimento dos navios negreiros, e elas são escravizadas no lugar das indígenas. Então, há um processo, como a gente sabe também, das populações locais indígenas, né, que são dizimadas, né? São as populações, muitas elas são populações com todo o direito, né, da sua existência, que se revoltam, né, contra esse domínio espanhol, contra esse domínio europeu, e não aceitam, claro, serem colocadas como essa mão de obra forçada nessas plantações. Então, você tem aí uma balança de horrores, né, com a ausência das populações indígenas pelo processo de apagamento dessas comunidades, a inserção, né, das populações negras nesse trabalho, né, específico do campo. E aí, basicamente, você tem, como no engenho, né, imagine aquelas rodas do engenho, você tem duas grandes engrenagens. Você tem a engrenagem do extermínio, que alimenta essa máquina colonial. Então, uma depende da outra para funcionar. E aqui eu utilizo termos, palavras severas para descrever o cenário, porque não haveria outras, ou deveria existir outro conjunto de palavras que fossem mais intensas que essas para transcrever esse mecanismo. Né? Então, você tem essas duas engrenagens, trabalhando com economia de altíssimo grau exploratório, e a construção sistemática e estruturante do racismo. Né? E aí a gente sabe, né, com todas as políticas aí que começam muito antes, né, desse período das grandes navegações, mas são inseridas de maneira bastante intensa nesse período do século XVI, XVII, XVIII, XIX, esse racismo sistemático como justificativas, né, completamente absurdas, a manutenção
dessas duas grandes engrenagens. E a Cárdenas ela vai insistir na exposição, né, dessas formas, né, de representar esse mecanismo, né? E aí, junto a isso, nós temos esses movimentos, né, dos navios, né, e da chegada ao porto, da diáspora, né, a diáspora forçada e o horror. Então, como eu disse, por mais que haja em Cachorro Velho, né, uma leitura que ela flui e ela vai expondo, mas o fundo, a densidade dessa escrita, basicamente se estrutura nesses eixos, né? Então, não conseguimos, né, ler de maneira inocente e nem inocentada essa narrativa, porque não tem como ignorar e não tem como não observar Cárdenas dizendo é assim que funcionou e é assim que funciona sobre diversos aspectos ainda hoje. Somos herdeiros disso, mas o que fazemos com essa herança? Né? É uma pergunta que ela é bastante pertinente quando a gente trata desses reflexos, dessas experiências, nesse tipo de escrita. Então, vamos começar aqui, né, a experiência de temas e leituras, com uma citação do Cachorro Velho. Ao longe, abafado pelos latidos dos cães, ouviu-se o estalar de um chicote. Então, você terá, na narrativa da Cárdenas, no Cachorro Velho, um apelo constante à sinestesia, né? A possibilidade de nós mergulharmos nos sons, nos cheiros, nas cores, né, nas texturas, que de alguma maneira representam, como eu disse, esses eixos, né, essas engrenagens do domínio colonial e dos processos de escravização. O Cachorro Velho ele foi traduzido pela Joana Angélica Dávila Mello. Ela é uma tradutora bem reconhecida, né, da obra hispano-americana no Brasil. Então, também para quem não quiser ler no original e na língua portuguesa, é uma boa referência, né? Porque nesse sentido, o papel da tradução, ele reforça ou não, né, essas visões de mundo, né, que aparecem na obra de Kárdenas. Então, vamos aqui, né, só os elementos principais para nossa sensação ali, nossa impressão temática. Como eu disse, ganha um prêmio Casa das Américas. E, basicamente, você tem no cerne do enredo o relato das memórias, né? E elas são bem fragmentárias, né, no sentido da organização temporal, e sempre bastante violentas, de um ancião escravizado, que é o Cachorro Velho, é o nome da personagem. Há outros personagens, então, que acompanham essa comunidade, né, com a qual o Cachorro Velho interage, e basicamente os espaços, como eu disse, são espaços claustrofóbicos de existência, então é o confinamento coercivo, né, sem nenhuma intenção de perguntar ao outro se havia a vontade ou o desejo de estar naquele espaço, do engenho, então imaginem esse espaço na mente de vocês, e há um outro contraponto, né, junto a esse aspecto bastante denso e violento da existência do Cachorro Velho, que é a busca pela mãe. A gente observa, como eu disse, esse elemento materno já em Cartas ao Céu, e você tem novamente, né, e essa recorrência da figura materna, né, como um grande arquétipo, né, uma grande forma de um lugar de segurança perdido, né, um paraíso perdido, vamos dizer assim, e dentro da memória de um ancião, né? Então você vê que é a memória de um idoso, né, que recorre talvez uma infância, né, muito apagada, muito confusa, para tentar encontrar essa mãe, né, dentro aí dessa, como eu disse, em algum ponto pacífico que ele possa repousar desse espaço de confinamento. Então, a gente mergulha nesses porões da memória, e porões dos navios, e porões dos engenhos, e esse espaço é um espaço de
precisamos tatear essas sensações da narrativa para realmente ter o alcance, né, do impacto simbólico que esse texto possa vir a ter em nós, né, como leitores e como, enfim, seres reflexivos, né, da linguagem. Aqui depois eu acho que as meninas vão passar os slides, tem o link da editora, caso vocês queiram conhecer a obra. Bem, temas e leituras. Para esse momento, tá? Eu gostaria de saber se alguém gostaria de ler, então, os trechos, né? Para que nós possamos debater alguns eixos temáticos, e são trechos sempre que eu trago do livro Cachorro Velho. Alguém se habilita a participar? Com sua voz? Eu posso ler, prof? Por favor, Larissa. Cachorro velho não sabia o que aconteceria quando morresse. Na realidade, isso não lhe importava muito. Às vezes pensava no que Padre Andrés dizia sobre o inferno, o fogo eterno e tudo mais, e se sentia inquieto, cheio de dúvidas e perguntas, não por achar que sua alma arderia se ele não obedecesse ao patrão, conforme lhe asseguravam, mas porque conhecia de perto o fogo e sabia do que lhe era capaz. O velho não temia o inferno, tinha vivido nele desde sempre. Muito obrigada, Larissa. Então, se vocês, aqui no bate-papo, né? Se vocês pudessem identificar uma característica, um tema nesse trecho, vocês conseguem me dizer algumas palavras que vocês usariam para caracterizar esses aspectos nesse momento do livro? Podem escrever no chat. Se vocês pudessem dizer palavras, né, ou ideias que vêm à mente quando vocês escutam ou leem essa parte do texto, da carta. Que vem à mente de vocês? Eu penso muito na culpa cristã, assim, que impuseram as pessoas que foram escravizadas, retiradas do seu lugar, que não era esse, né? Então, esse dele pensar no que o padre diz e considerar a questão do inferno, visto como um lugar que tem muito sofrimento, e ele já estava sofrendo. Então, eu vejo desse ângulo, assim, a questão da catequização, né, das pessoas que vieram da África. Isso. Obrigada, Rúbia. A pessoa já viveu e já viu bastante, né? Então, aqui nós temos, como eu disse, alguns índices desses relatos. Claro que aqui eu trago opções de leitura, né? Não vou limitar absolutamente. Então, essas questões da culpabilidade ou da responsabilização, né? E claro que a culpa, ela aqui tem um peso bastante grande no sentido, né? Que ela transcende, né? O próprio ato, né? Ela, às vezes, ela é uma própria pré-condição, né? Antes que o ato seja, de fato, consumado. Então, uma existência que é uma existência que oscila, né, entre o agir e se sentir culpado, tanto uma ação que talvez nem tenha sido de fato executada ou premeditada. O inferno e a culpa não é para os patrões privilegiados. Então, basicamente, o que eu destacaria, né, que ajuda vocês também a entender esse percurso narrativo, né, do cachorro velho. Você tem um jogo, né, com constância entre as lógicas, e aqui a lógica no sentido, como eu falei, dessas engrenagens que justificariam naquele discurso, naquele contexto, os aparatos, né, da servidão e os recursos da memória. Então, o tempo todo, nós teremos um jogo, que é um jogo bastante complexo, né, nesse texto, em que você observa, e aí também motivado pelo mecanismo da culpabilização, né? E aí essa culpabilização, do ponto de vista do cachorro velho, já que é uma ótica muito internalizada, é ele mesmo, às vezes, tentando entender esse lugar em que ele serve, mas talvez ele tivesse sido feito para servir, e aí não culpar aquele que é escravizado, aquele que é oprimido, por um lugar que ele nunca teve a opção de escolher, né? E essa relação da memória sempre como um contraponto, como se fosse
os lampejos de consciência e de esclarecimento. Não, mas eu vivi assim e a memória traz algo, mas isso não era para ter acontecido. Então, você tem o tempo todo esse ancião, né, que ele já é bastante frágil, né, sobre diversos aspectos físicos, mentais. Ali se fala do fogo. O fogo, se a gente pensar nos elementos naturais, se nós pudéssemos realmente ilustrar, né, as páginas desse livro, né, se eu abrisse, elas queimariam o tempo todo, né? E aí a fogueira, e essa fogueira é tanto a fogueira, né, do encontro, da roda de conversa, quanto a fogueira do tição, a fogueira de todos os elementos que possam ter sido usados para controlar aquele que é utilizado, né, como mão de obra servil e escravizada, e sempre a memória como essas vozes ancestrais que dizem: não, o teu lugar não é esse, não, você não pertence a isso. Mesmo ao fim da sua vida, ele realmente é muito idoso, não, nenhum calo da sua mão deveria estar aí, né? Então, apesar de toda uma narrativa que externamente, né, dos privilegiados, dos patrões, né, de todas essas experiências, tentam endossar essas relações da servidão, né, de alguma maneira. Próximo trecho, vamos pensar. Quem lerá para mim? Vamos ver. Posso ler? Por favor. Vamos lá. Quantos anos de vida lhe restavam? 3, 4, 20? Toda uma eternidade? Difícil saber. Os escravos nasciam com a morte dentro de si e, às vezes, esta se mostrava de maneira caprichosa, ou não se manifestava tão rapidamente quanto alguns prefeririam, ou apareceria quanto menos esperavam. Muito obrigada. E aqui, o que vocês enxergam através desses relatos? O que vocês sentem e pensam? Aqui eu penso assim, pode lhe restar 3 anos de vida porque você tem 97 e vai morrer aos 100, né? Ou vai viver apenas 3 anos depois de nascer. Então, tem essa questão que a gente pode olhar dessa forma. Mas eu acho muito como a incerteza e a desesperança, assim, de não saber mesmo o que vai acontecer. E nesse trecho que fala os escravos nasciam com a morte dentro de si, então era muito esperado que a morte apareceria a qualquer momento, né? É a incerteza mesmo da vida. E ali, desculpa, eu só digitei errado, é 4, tá? Não é quanto. Apesar que seria um trocadilho muito bom, né? Quanto e quanto, mas... Eu que era um trocadilho, Karina, por isso que eu falei quanto. Eu ia fazer uma Não. outra. Então aí eu falei, não, vai que é, né? Não, mas erro meu, perdão. Então, nós temos outros índices, né? Para que a gente possa pensar essa densidade. A morte, e não se fala nem digo morte e vida, a morte e a sobrevida. E aí, sobrevida porque realmente é uma corda bamba, né? De uma existência que já se prevê anulada antes mesmo que você possa vir à luz, né? No sentido do nascimento. Então, você tem, nesse aspecto da memória, né? E é claro que o posicionamento de uma personagem anciã, ela propicia, né? Esses pensamentos e reflexões tão humanos quanto é o existir e deixar de estar aqui, né? Entre os nossos. E aí, junto a esse aspecto, esse balanço, não se fala nem tanto da sobrevivência, né? Ou da vida por si só, mas da sobrevida, né? Então, sempre como a Rúbia falou, uma situação provisória, né, de existir. Por mais que a provisoriedade, né, ela seja um aspecto, né, da nossa consciência como seres, né, de permanência, né, de finitude,
nessa obra não se trata somente de uma vaidade, né, filosófica sobre ser ou não ser, não se trata disso. Basicamente é não ser, né? É não ser, ou não ter tido o direito de se pensar enquanto ser, né? Então, ela vai aparecer desde os primeiros momentos do livro, né? E ela vai continuar existindo, né? Dentro dessa dinâmica narrativa da Cárdenas, para nos relembrar sempre disso, né? E aí, claro, não vou trazer todos aqui os elementos, né? Para não revelar a narrativa, e eu nem quis trazer nesse contexto, né? Especificamente, mas você tem não só aí do papel do ancião, né, que questiona esse lugar, mas você também tem o papel da pequenina infância, né, os mais pequenos, né, e tem que se debater desde muito cedo com isso. Então, são outros pontos para a gente pensar. Nesse trecho aqui, com o toque madrugador do sino, os escravos inclinavam a cabeça ante o senhor que pendia nu de uma cruz ao lado do barracão, perto do bebedouro dos porcos. Depois partiam para o canavial cheio de cobras e escorpiões, com a bênção do vigário. Sob o sol, cortavam canas e cipós, temendo o açoite do feitor. A vocês, o que lembra, né? Que aspectos vocês destacariam, né, desse ponto? Que ideias vêm a vocês? Eu ainda continuo nesse pensamento muito da questão cristã, assim, e porque eles vão com a bênção do vigário para um lugar cheio de cobras e escorpiões que a gente sabe que seria letal, e poderiam ser picados e morrer. Então, é meio que aquela bênção que dá no leito de morte ali, então, tipo, tá abençoado, tá perdoado caso você morra, sabe? E daí volta pro trecho anterior que não tem a certeza da vida, sabe? Eu acho que eu tô entendendo nessa linha, assim, essa é a minha visão. O Senhor não olhará por eles, o Senhor deles é quem açoita e esfola as suas vidas. E você tem, é bem importante nesse livro, né, o aparecimento dos animais, né, os animais que são descritos, as plantas, né, e o elemento mais agropecuário, vamos dizer, né, agronômico. Então, você tem a cana, você vai ter ali o ambiente, né, florestal, né, vamos dizer assim, da narrativa, remete, de fato, a esses espaços da ilha, mas você tem uma recorrência de seres animalescos, né? E esses seres animalescos, né, que por si só, no seu comportamento de bestas, eles não há nem a maldade nem a bondade em si. O escorpião não é mal por natureza, nem a cobra é má por natureza, né? Mas você tem símbolos muito importantes, né, nessa correlação, né, de comparação entre as pessoas escravizadas, esses ambientes aos quais eles são expostos, e quase que um reflexo comportamental desses animais nas próprias pessoas da narrativa. Sejam as personagens dos feitores, né, dos senhores de engenho, das senhoritas, né, quanto das comunidades de pessoas escravizadas que circulam. Então, é bem importante atentar, né, porque, como eu disse, a escrita de Cárdenas ela é límpida no sentido que ela consegue concentrar nesses símbolos a evocação de muitos mitos, muitas lendas e muitas referências importantes para a gente entender os mecanismos de domínio, né? E aí, tanto as cobras quanto os escorpiões, se a gente pensar em várias culturas, mitologias, são animais arcaicos, né? São animais que eles são atemporais em muitas experiências humanas, muitas vezes associadas a ritos de passagem, né, para a vida eterna, né, ou de ritos de
volta à vida, né, ou de imersão no mundo sobrenatural e místico das crenças. Lembrando que quando a gente pensa no contexto caribenho, você tem uma riqueza absurda, linda, né, de crenças e ritualísticas, tem conexões profundas com os alimentos de animais e plantas, né, e que foram aí, né, sistematicamente banalizados e demonizados pela cultura europeia, né? Então teremos esses animais, né, como também uma espécie desses símbolos, né, sejam símbolos de potência negativa quanto de potência positiva. Então eles são representações bem importantes, né, dessa relação quase que zoomórfica ali, né, do ser humano e o ser animal, né, no sentido mais primitivo dessas condições. E aí, claro, já que falamos de bestas, vamos falar da maior delas aqui, tá? A mão branca da besta. Então, felizmente, para o velho escravo, o vigário não podia ler pensamentos. Se o fizesse, teria descoberto que, em vez de prestar atenção aos sermões, o cachorro velho recuava no tempo e se via em criança, com as pernas encolhidas, sentado no chão do barracão, escutando comovido a cerimoniosa voz da Negarone contando-lhe fabulosas histórias da ave. Então, se por um lado nós temos essa mão branca da besta, representada pelos objetos da manufatura, né, e que seguramos, o açoite, o chicote, o tição, as enxadas, né, e como esses objetos eram objetos que definiam esses papéis nessa lógica, né, da escravidão. Por outro lado, você tem outros elementos de resistência a essas mãos bestiais dos brancos. Porque o próprio cachorro velho se pergunta o tempo todo: eu não compreendo a mente do feitor, eu não entendo a mente do senhor. Né? O que eu fiz para que essa mão fosse tão bestial, mais bestial que as cobras, os escorpiões e os perigos da plantação, né? Então, existe essa pergunta contínua ao longo da obra. O porquê se é que é possível encontrar um porquê de resposta. E aí esse contraponto aparece, por exemplo, nessa questão. Quais os temas que vocês acham que criam uma resistência a essa mão besta dos brancos sobre as pessoas escravizadas negras? O que vocês encontram aqui que vocês acreditam que possam ser elementos para resistir a? Só eu falo, né? Então tá tímido? A memória, né? A memória, a ancestralidade, essa é uma forma de resistência. A memória, a ancestralidade. Então, a singularização dessas memórias, né? Como não são memórias coletivas, mas esse lugar de encontro. Né? E aqui, importante lembrar, né? Que essas memórias, elas aparecem, né? Também associadas à resistência, e a Rúbia já comentou, vocês também, essa bata branca de sangue, tá? Então, nesse trecho, nós observamos, né, que essas vozes dessas histórias, né, em contraponto às histórias contadas, né, nas formas textuais dos sermões, das ladainhas, da letra da lei, né, da bata eclesiástica, né, uma bata que pode até ser branca na sua feitura inicial, mas é uma bata ungida de sangue, tá? E ele é um sangue de um sacrifício imposto a essas populações, né, iniciadas com os indígenas e sistematicamente aplicadas às pessoas escravizadas negras, né, nesse contexto. Então, há resistência a elas, aos sermões, a essas leis, né, e muitas vezes justificadas pelos aspectos da igreja, né, que vinha aí junto à cultura espanhola,
né, que nós sabemos que até pouquíssimo tempo era a cultura inquisitória, né, e aqui mais uma vez a fogueira aparece, né, como esse elemento, como eu disse, que queima no livro o tempo todo, né, que queima esses corpos. Então, você tem a esse aspecto do resistir, né, a contação e a memória, né, como esse lugar de conforto. Pobre Arone, mãe dos contos, mulher de ventre murcho. Quando jovem, havia tomado uma poção para abortar o filho que o feitor deixou à força em suas entranhas. A poção era de cuieira e fedegoso, galhos arrancados da árvore à meia-noite. Secou-se para sempre. Foi a mais breve e terrível de suas histórias, a única que ela nunca contou aos outros. Então, você tem a Arone, né, como uma personagem totêmica, né, era uma personagem arquetípica da contadora de histórias, e a mulher, né, a mulher nessas comunidades, como essa pessoa que ela resguarda a memória, por mais que muitas vezes essas histórias coletivas se sobreponham às histórias trágicas pessoais. Então, dentre aqueles elos que eu falei, né, dessas cadeias que nós já vimos ali no poema do Navio Negreiro, esse encadeamento se dá por uma memória da contação, né? E a memória da contação é a memória do ritual, é a memória de utilizar o espaço, né, do ouvir sobre a nossa ancestralidade, como esse altar em que nós podemos fazer oferendas, aquilo que nos constitui enquanto narrativa, né? E aí a Arone, ela tem, né, como tantas outras, né, que ela representa, né, uma espécie de quase uma deidade no livro, porque ela é a quem se recorre quando eu preciso lembrar, né? Quando eu já esqueço de quem eu sou, eu preciso lembrar, e esse lembrar vem através dessa grande narradora, né? E a Cárdenas não deixa de ser, né, aqui pensando numa relação autoria e representação da autoria, uma dessas vozes, né, uma dessas deidades que transitam na forma desses temas. E aí existe uma metáfora muito bonita, né, no Cachorro Velho, em que parir histórias, as histórias elas não são só contadas, elas são paridas, né? Então, elas são gestadas, elas são protegidas nesse ventre, né, simbólico, e quando elas vêm à tona, quando elas são entregues para que a aldeia, a comunidade crie juntamente essas histórias, elas se tornam amuletos de proteção. Então, a relação memória, né, e história tem a ver quase com a relação de criar esses pequenos amuletos que são os únicos que as pessoas escravizadas poderiam carregar. Eles só podem carregar aquilo que tem dentro de si, porque fisicamente e concretamente tudo foi retirado deles. Se eles recebem uma roupagem, se eles recebem um chapéu, um pedaço de pano, é como uma espécie de entrega, né, de doações, né, com extrema má vontade dos seus feitores, para que eles tenham o mínimo nessa sobrevida, né? Então, eles não têm nada no sentido desse posse. Então, o que eles podem ter em si, mesmo que seja invisível aos olhos, né, de quem os domina, são as histórias. Então, a história, como esse amuleto, como essa pedra preciosa, né, essas joias que eles esculpem por ouvir e replicar as histórias dos seus. E isso é muito forte quando a gente pensa que esse elo, às vezes o elo linguístico, né, de línguas que foram suprimidas, esse elo dos mitos, esse elo das crenças, só podem sobreviver por causa dessas histórias. Porque sem elas, nem assim, eles, de fato, resistiriam a todo esse mecanismo colonial. Alguém para ler, por favor? Gostaria de ler?
Posso ler? O velho sentiu a camisa se grudar às suas costas. Estava suando. Aterrorizado, começou a correr. Sabia o que poderia lhe acontecer se o feitor ou o patrão o pegassem fora de seu lugar, longe da cancela, de seu quartinho fora da propriedade. Ele era um escravo e não um homem que pudesse caminhar por onde lhe desse na telha. Não era dono de seus passos nem de seu caminho. Nem sequer lhe pertenciam os ossos que tremiam, de noite, sobre o catre. Muito obrigada, Heitor. De nada. Então, aqui é uma relação, né, nós já estamos nos aproximando, né, do final dessa proposta, né, da minha fala. Então, uma relação importante entre a tortura e o escape, né? Então, o cachorro velho, ele está de tal forma, né, condicionado a esses mecanismos, né, tanto psicológicos quanto físicos, do torturar e do aprisionamento, em que essa culpabilização sobre a possibilidade de fugir causa um medo terrível, né? No sentido que ele trabalha como uma espécie de porteiro, né, na propriedade, né, ele cuida ali da via de passagem, e isso é muito importante para a gente entender. Ele é a pessoa que controlaria as entradas e as saídas, mas ele não tem o direito vital de sair, de se deslocar para fora, né? Nunca. E aí, por exemplo, nesse trecho, você tem tanto esses aspectos da tortura que eu falei, né, relacionados às mãos, né, das bestiais, né, dos brancos, que oprimem as pessoas escravizadas, quanto a um aspecto de autotortura, no sentido de não se ver no direito a escapar, a se colocar como uma identidade livre, né, dessas estruturas engessadas e rígidas, né, impostas ali dentro do engenho, né? E aparece de várias maneiras essas condições, né, da tortura nas suas várias formas de controle, né, e a lógica do escape também de diversas maneiras. O escape muitas vezes ocorre para dentro, né, como eu disse, através das histórias que os protegem, quanto nos pequenos momentos de respiro, vamos dizer assim, em que a gente consegue observar que eles podem interagir minimamente com os seus, né, e compartilhar de momentos singulares e momentos singelos nesse cotidiano que é tão opressor. A velharone, guardiã de todas as histórias, contou-lhe como isso havia acontecido. O cachorro velho tivera 2 nomes, um dado pelo antigo vigário, outro por sua mãe. O do padre foi Eusébio, o dela, um nome africano, do qual nem sequer Arone se lembrava. Talvez uma das forças maiores, né, que nós podemos observar quando tratamos da língua, né, e da força da linguagem na nossa espécie, na espécie humana, é a capacidade de nomearmos os seres, né, e a partir disso nós construirmos universos, né, de representação e de existência. Então, no cachorro velho, ele é chamado dessa maneira porque o Senhor, ele associou as atitudes do menino, né, quando criança, comparando a um cão, a um sabujo, que é um cão de caça, farejador. Então, ele nem se dignificou, né, apesar de ter recebido um batismo ali instituído pela autoridade eclesiástica, nem se dignificou a dar-lhe um nome, mas um apelido em comparação a um animal, né? E é por isso que ele é chamado de cachorro velho. Então, os batismos, ou seja, o momento em que você sai desse ventre, né, e vem ao mundo como existência, e que você recebe um nome que cria em si uma ideia de personalidade, de singularidade, é perdido no momento em que a estrutura, né, de nomeações, ela, por si só, já diz que você não pode ter uma identidade e que seu batismo é nulo. E é aquilo que a gente viu sobre o sobreviver,
Não, nem no próprio nome eu consigo me apegar ao meu nome. Se é que eu tenho um, eu não lembro. E se eu não lembro o meu nome originário, eu sempre existirei nesse lugar de quase, né, identificação, de quase, né, reconhecimento. Então, quando nós temos esses momentos, como eu disse, memorialísticos no relato, em que o cachorro velho se encontra ali, né, com os seus, esses nomes que surgem, nomes africanos, nomes que não foram impostos, são os nomes que aí sim ele consegue se conectar de alguma maneira a esse lugar que ele não sabe muito bem qual é e como foi, e de alguma maneira também se reconhecer a essa figura que ele busca frequentemente de sua mãe. Então, é muito doloroso imaginarmos, então, um batismo que é um ritual, né, de dar nome ao ser para que ele possa existir integralmente, mas ele já é, de alguma maneira, impedido nesse primeiro processo, e você sempre passa mais ou menos como assim, atrás dessa persona, né, negra, sempre existirá, né, um rosto branco dizendo que você vai ser chamado dessa maneira e você vai ser identificado dessa forma, se é que você tem um rosto que é diferente dos outros. Beira começou a rir e depois foi avivar o fogo com seus dedos suaves. Cachorro velho nunca vira sorrir, de modo que lhe pareceu estar diante de outra mulher, bem diferente, cheia de segredos e sombras que voam e desaparecem. Nesse momento, a mulher soprava as achas empilhadas. O fogo começou a arder e o rosto de Beira se tingiu de um reflexo dourado. Beira, quantas vezes você foi açoitado? E aqui, para finalizar, né, e talvez abrir uma possibilidade de conversa com vocês, atentem quando conhecer a obra, a Beira. Beira, ela é o refúgio humano de cachorro velho, né? E aí com todos os aspectos que essa figura também arquetípica da mulher tem, né, nesses símbolos e representações dessas literaturas, da literatura de Cárdenas, e você sempre teremos aí a associação de Beira, e esse nome também é bastante importante, né? Não são nomes aleatórios, né? Então, o batismo de Cárdenas, seus personagens são sempre batismos generosos e dizem muito sobre essas personagens. Então, você tem Beira sempre associado, próxima, né? Aí esse elemento fulgurante, né? Do queimar, né? Ela está sempre próxima à fogueira, mas não é a fogueira do castigo, a fogueira da tortura, né? A fogueira do inferno, né? Nessa sobrevida, mas é a fogueira do lume, é a fogueira da magia, é a fogueira dos remédios, são o fogo da cura. Então, você tem uma relação ambígua, né, com esse fogo, e a Beira, ela é, junto ao cachorro velho, essa grande figura que o ampara, né, que o acolhe, que faz com que ele mesmo idoso, né, saia ali das suas expectativas, às vezes tão limitantes, né, de existência, e ela permita que ele resista. E Beira, como tantas outras personagens femininas nessa obra, é também uma das cuidadoras, né, desse altar das histórias. Então, ela permite que esses amuletos da memória sejam resguardados e cuidados nessa experiência que o cachorro velho tem nesse confinamento do engenho. Lembrando aqui, né, só para que vocês saibam, dia 25 de julho é comemorado o Dia da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha, tá? Então, é um movimento importante também, para que a gente conheça, né, esses aspectos dessas figuras femininas, né, que a gente sabe que gestaram, né, cuidaram, né, e estruturaram, né, muitas vezes, como a gente viu, de maneira imposta e desumana, essas famílias que dominaram esses territórios do ponto de vista colonial.
Eu termino aqui indicando Cartas para Minha Mãe, tá? Deixar aqui quem tem interesse de ler um trecho, né, da Cárdenas, para conhecer esse texto, eu coloco aqui no chat, né? De repente aqui fica como estímulo a outras leituras. Vale muito a pena, né, ler o Cartas para Minha Mãe e o Cachorro Velho conjuntamente. Eu também indico 2 outras obras, se for de interesse, né, já que estamos com esse aspecto. A Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, né, já colocando aqui um gancho para o próximo Literaria. E o Chica da Silva, da Ana Miranda, Chica da Silva, A Cinderela Negra, a reescritura e uma pesquisa histórica importantíssima de uma autora brasileira da nossa literatura, que também vai repensar e vai reescrever e vai colocar, né, uma das nossas grandes figuras, né, brasileiras, né, entroná-la e recontar essa história tantas vezes enviesada, né, pelo olhar e pela visão colonial e desumana, né, de todas essas pessoas que foram então trazidas nesses navios, enfim, para os nossos territórios e que constituíram as nossas populações e que são tão agredidas e apagadas todos os dias. Então, eu agradeço a presença, eu agradeço a participação e fico à disposição para a gente conversar, né? Críticas e sugestões. Só pedir uma desculpa, ali algumas questões de digitação nos slides, tá? Mas eu corrigirei e mandarei com as correções adequadas. Então, muito obrigada ao grupo do Literaria, a FAI, né, pelo convite, e fico aqui para podermos bater um papo, se vocês desejarem, claro. Pessoal, quem tiver alguma dúvida ou algum comentário que queira fazer, passa pelo microfone ou pelo chat. Falando da Djamila Ribeiro, ela, não sei se foi inspirada no livro da Teresa Cárdenas, mas ela escreveu um livro, Cartas para Minha Avó. É o novo livro da Djamila Ribeiro, e quando eu fui pesquisar sobre a autora de hoje, eu pensei nisso, que as duas elas têm o mesmo propósito, que é o Cartas para Minha Mãe. Ela escreve porque a mãe morreu e ela quer contar a vida como foi, né? E a Djamila escreve para a avó também, dessa forma, contando como está a vida, como foi, né, desde que ela partiu e como ela está até agora. É muito interessante porque ela fala sobre esse resgate da ancestralidade, sobre tudo que a avó significou, né, e quão importante isso é na vida dela até hoje. Só um Olha que comentário bacana. mesmo. Então, meio que alinhamos. Eu não conhecia ainda essa obra da Djamila. Muito obrigada, Rubens, É sempre trazendo recente. Eu não sei novidades. se ele já foi lançado ou será. A É Djamila é bem recente. maravilhosa, né? Djamila é Sim, eu gosto incrível. Mas bastante da seria escrita incrível dela. pensar esse diálogo entre obras, né? Entre duas grandes vozes de mulheres negras aí produzindo e agindo através da linguagem, que é mais importante ainda, né? Para quebrar qualquer grilhão que insiste em continuar existindo, né? Então, muito bacana. E fica para o próximo, né? O convite já para o próximo. Sim. Falando da Teresa Cárdenas também, tem no portal GL10, ela tem uma pequena entrevista que ela deu sobre as suas obras, e tem o trecho que começa a entrevista, assim, que eu acho muito válido a gente lembrar, que ela fala: no princípio, o universo era todo branco, até o dia em que alguém o puxou por uma ponta e o virou, como uma página. Foi o que descobri em meus novos escritos. É bem importante a gente pensar por isso, assim, que no princípio da literatura aprendemos pouco sobre escrita por pessoas negras, principalmente por mulheres, né? Não aprendemos nada, a verdade é isso. É. Que bom que nós temos essas experiências, né? Que bom que nós Sim. temos esses espaços. Porque nós também temos de aprender, né? Somos herdeiros eurocêntricos. Né? Então, a gente precisa descolonizar nossas mentes todo o tempo. Senão a gente cai, né? Nos mesmos lugares comuns, né? E a gente continua empurrando as pessoas para os porões, para o esquecimento.
e para a desumanização. Exatamente. Que bom que a literatura existe, né? E essas pessoas escrevem Que literatura. bom. Nos salvam disso tudo, né? Oh. A Chibamanda fala também no Perigo de uma História Única, no começo, ela fala sobre essa literatura que ela conheceu, que era uma literatura que ela lia os livros ingleses, né? E dos Estados Unidos também. Então, ela não se via nos personagens. Foi aí que ela começou a contar a própria história e se tornou escritora. E a Teresa fala a mesma coisa, ela não se via nos livros que ela lia, então ela decidiu escrever, e tem esse dom, porque não é simples assim, e conseguiu colocar essa representatividade na obra. Bom, que Cárdenas, ela se espalhe cada vez mais. Pelo Amém. mundo. Amém. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Críticas, sugestões? Gostaram Sim. de conhecer a Cárdenas? Já conheciam? Eu não conhecia, eu achei incrível. Já tenho um livro no meu Kindle. Valéria, pode Que falar? bom. Fique à vontade. Oi, boa tarde. Eu achei Boa bastante interessante, eu não conhecia, o que me fez chamar a atenção, se eu falar, estiver fazendo algum tipo de confusão, já antecipo desculpas, né? A professora Karina já sabe como é que eu sou preocupada com os meus pensamentos. Mas é que eu acho que dá para fazer bastante paralelo com essa obra. É claro que a gente poderia usar até os romances, né, do Antônio Lobo, né? Mas eu acho que o livro de contos do Antônio Lobo vai falar muito também dessa questão de como que é o tratamento, né, da literatura, do pensamento, né, pelo fato do tanto de tempo que ele foi, né, jornalista, né, em Angola, né. Então essa noção que é, por exemplo, inclusive da língua, né, porque nessa última edição até dos contos dele, ele fala do contato dele com, por exemplo, povos de língua, né, africana, por exemplo, que a língua, inclusive, não é manifestada tanto por escrito, mas é mais por eu esqueci o nome desse povo e tudo isso, mas que é muito por gesto, que tem muito essa linguagem do corpo, né? E como isso tudo é contraditório no contato da colonização, né? Não só pelo aspecto da violência da colonização, na eliminação da cultura dos outros povos, mas principalmente no aspecto da cultura com relação à língua, que é essa importância, por exemplo, que nós estamos a cada dia perdendo mais, que é não essa compreensão do modo nós de falar, de sentir, não pela palavra, mas pelo gesto, pelo corpo, pelo olhar, pela emoção. Então, eu não consegui chegar no horário, peço perdão, eu estou com um vazamento aqui em casa hoje, né, agora, só que o cara conseguiu, e daí eu estava arrumando tudo, ouvindo, né? Mas eu gostei, me interessei, me agradeço, e eu acho que eu faria isso se eu fosse atrás de um pouco disso, com os paralelos com os contos do Antônio Lobo. É interessante você falar, né? Porque, claro que cada sistema linguístico expressivo, né? A gente sabe que as línguas hegemônicas, né? Elas são instrumentos de poder, né? E de expressão. Você tem, sim, hoje no continente africano, hoje não, né? Nós vamos produzindo há muito tempo, né? Mas eu digo, tem chegado, né, no movimento transatlântico para o lado de cá, né, do nosso território, né, essas obras e o reconhecimento e a identificação, né, dessas populações, então, que agora começam a registrar essas narrativas, porque são narrativas muitas orais, né, são narrativas mitológicas, são narrativas ritualísticas, né, então elas não têm a obrigação de um registro gráfico necessariamente, né, muitas vezes esse grafismo aparece nas pinturas, aparece na vestimenta, aparece, na verdade, em uma série, né, de elementos que nós não sabemos interpretar, né? Ou interpretamos de maneira enviesada, caricaturada, enfim, né? Completamente ignorante do que eles de fato representem. Mas sim, né? E você tem aí nesse choque, né? Nessa imposição, quando você abafa os sons de uma língua, os gestos de um corpo, né? Os olhares em um rito, né? Essas formas de sentir, esse narrar, sentir essas histórias,
você impede, né, de diversas maneiras que essas pessoas se manifestem e existam, né? Porque você corta laços essenciais, né? Laços primordiais, né? Então, nós, mesmo como leitores, intérpretes, nós ainda somos muito enviesados, porque é verdade que a nossa ignorância é tamanha e extensa, né, em relação ao que de fato significa, né? Como eu disse, a gente consegue rastrear alguns elementos importantes em algumas obras que indiciam, né? Mas o fato que esses indícios também chegaram por relatos, muitas vezes, do domínio, do dominador. Então, a não ser que eu recorra às autorias, né, e vá ouvir essas vozes lá, de alguma maneira, que ainda resistem para contá-las, mesmo assim, os meus filtros são filtros muito precários, né, de acesso a essa interpretação, né? Então, o que a gente não pode de alguma maneira, que é uma caricatura do continente africano, né, elas têm expressões muito próprias, em cada nação, você tem outras nações, né? Então, a gente precisa sempre, nos localizarmos nesse espaço, pensar que eu sou completamente estrangeiro e ignorante daquilo. Então, fazer como a Cárdenas faz, né, com os seus leitores: senta ao pé da fogueira e escuta, né? Então, aprende a ouvir, porque pelo ouvir, pelo ver, por entender o gesto, talvez a gente se conecte pela nossa humanidade, né? E eu acho que isso é um grande apelo, né? Essa resistência pela sua humanidade, sem nem generalizar, né? E sem esquecer diferenças, sem esquecer todas as desigualdades e sem esquecer uma série de julgamentos, porque na verdade as histórias das literaturas, né? Das literaturas africana e latino-americana, principalmente quando escritas por pessoas como Cárdenas, são todas ilhas desconhecidas para a gente. Tá? E para aportar lá, a gente tem que ser chamado, tem que ser convidado. Nada de aportar, né, como aquele que aporta para dominar, mas sim para, no bom sentido, ser dominado, né, por essa experiência, né, da maneira mais sublime que ela de fato é. Pode falar, Valéria. É isso aí, muito, muito bom o modo como justamente que a professora interpretou, porque é isso, de algum modo, quando eu não tenho muito contato com a literatura, com essa literatura e essa temática, mas quando nós pensamos, por exemplo, na violência contra o ser humano, às vezes eu tenho a impressão que nós pensamos na violência no sentido até, por exemplo, da expoliação dos bens, da expoliação, por exemplo, do corpo, né, da violência contra o corpo, tudo isso. E daí, às vezes, nós não, fica mais difícil perceber, ao menos para mim, essa violência que é feita contra justamente a expressão cultural, linguística de qualquer pessoa, de qualquer povo, porque justamente elas são distintas. E quando estavam um pouco antes da conversa sobre a busca pela memória do que é falado na obra, me veio na cabeça também como a gente consegue fazer uma literatura clássica dessa obra. Por quê? Porque, invariavelmente, se nós falamos da memória, dessa questão de sentar, como a senhora disse agora há pouco, senta em volta da fogueira, se for convidado, e escuta. Eu me lembro sempre do contexto da literatura grega, né? Porque o conhecimento não estava com o homem, tanto que quando os aedos iam falar, ou quando alguém ia fazer a oração no sentido de oratória, ele solicitava a memória, né, das musas, porque aquilo não estava na cabeça dele, eu tinha que invocar essa memória. Então, isso também tem um sentido de tradição, né? Ele tem um sentido de tradição. Então, eu achei bem interessante mesmo, sabe? Eu, sei lá, achei interessante mesmo. Era isso. Bom, Valéria, muito obrigada pelas suas observações e pelo seu interesse, né, em conhecer algo novo, né? Acho que esse evento é novo para nós professores, né? E é novo para os nossos estudantes e ouvintes, sim.
porque vale muito a pena. No final das contas, é isso que a gente quer fazer, né? A gente quer segurar com as nossas mãos, né? Nesses caminhos e possibilitar novas formas, né? De conceber o mundo e nomear, né? As coisas de outra forma. É isso, gente. É o que E eu essas podia autoras, trazer. elas nos levam pelas mãos, né, para mostrar essas histórias. Eu li um outro livro de uma autora, não lembro o nome dela agora, que também falava sobre lagos na África. Eu não lembro a capital de qual país é, eu sou bem ignorante em geografia. Então, ela mostrava uma pessoa de uma aldeia e a pessoa que vive na capital, assim, a diferença é imensa entre eles, e que o que os une é a tradição, ali a religiosidade, o respeito que eles têm pela história, né, do povo. Isso é muito interessante e a gente só tem a oportunidade de aprender com essa literatura, né? Com as pessoas que vivem ali e que conhecem. Como a professora falou, se for buscar em outras fontes, a gente acaba vendo pela visão do colonizador, né? De quem não pertence àquele local e pode ter uma visão completamente diferente do que E realmente tem, né? E tem, né? Sempre Tem. tem. Uhum. Né? É sempre importante, questionemos as nossas heranças, né? Sim. Questionemos as nossas heranças e as nossas raízes, né? E criemos outras formas de acessar essas origens, porque aí a gente realmente começa, né, talvez exercitar a empatia, né? Começa talvez a criar caminhos que nas futuras gerações talvez sejam mais, de fato, para a equidade, né? Sim. E não para uma falsa sensação de igualdade ou qualquer coisa. A igualdade, a gente está um pouco longe, né? Mas eu acho mas vamos lá, que estamos né? no caminho, um passo de cada vez. Estamos pavimentando aos pouquinhos. Estamos pavimentando, colocando as pedrinhas aí, né? Na estrada. Exatamente. Gente, mais alguma pergunta, algum comentário? Eu tô impactada aqui, tô falando feito uma tagarela. Ninguém tem mais nada a dizer? Bom, eu quero agradecer a todos e todas pela presença, agradecer a FAI por esse espaço, né, e por esse apoio. Agradecer as meninas do Literaria, a Gi, a Rafa e a Roberta. E, gente, o Literaria só acontece porque vocês participam, né? Estamos aí na 3ª edição do Literaria e tudo indica que vamos para outras edições. E divulguem quando vocês participarem. Sigam o Literaria nas redes sociais, por favor. Isso é importante para a gente. Essa aula de hoje nós vamos postar no YouTube, também na página do Literaria. E é isso, pessoal. Agradecer mesmo de coração a todos vocês. Professora Karina, sempre incrível, né? É sempre um privilégio poder aprender com você. E muito obrigada a todos, muito obrigada, professora. Agora, como sempre, eu peço que todos abram os microfones e a gente vai dar uma salva de palmas para a professora. É uma maneira de expressar nosso agradecimento. Só fazer uma correção, eu preferia que a salva de palmas fosse para Carmen. Ah, tudo bem. E para a literatura cubana. Pode ser? Para todos. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela generosidade. Muito obrigada, pessoal. E a gente se vê na próxima. Obrigada, Tudo de boa, obrigada. Quantas pessoas? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.